Entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindo ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travessoni. Olá, bem-vindo ao MTCast, o podcast da Márcia Travessoni. E aí, estão gostando, estão curtindo os nossos podcasts, os nossos episódios? Esse aqui já é o 9º, gente. Então, assim, vários assuntos. Mandem suas sugestões, tá certo? Que estamos aqui. Brasileiro tem o costume de dizer que o ano só começa depois do carnaval. Pois bem, hoje é quarta-feira de cinzas e muita gente vai dar o start nas metas do ano só agora. Então, feliz ano novo! Mas ainda dá tempo de se planejar para ter um 2020 de sucesso? E como fazer isso sem deixar de lado o que realmente importa, ou ser consumido pelas nossas metas? Para conversar sobre isso, recebemos Felipe Vilaça, que é mentor de foco e produtividade, treinador comportamental e palestrante motivacional. O Felipe é também ex-atleta de judô, graduando em psicologia e está se especializando em questões relacionadas à ansiedade. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo, Márcia. Obrigado por estar aqui. Bem-vindo ao nosso MTCast. Fico feliz. Legal, muito bacana. Tô adorando também fazer. O 9º episódio, tá pegando jeito já? Muito bom. Felipe, é possível fazer um planejamento para o ano de 2020, a partir de agora, em pleno finalzinho de fevereiro? Não só é possível, como eu diria até que é necessário, né? Eu gosto muito de filme, eu sempre faço a seguinte analogia. Um filme, para funcionar bem, um filme ganhador de Oscar, ele tem um roteiro. E é preciso que a nossa vida tenha um roteiro. É preciso que a nossa vida, os nossos dias, a nossa semana tenha um roteiro para que até a gente tenha mais tempo de fazer as coisas que a gente ama. Então, planejamento, independente de ser março, abril, maio, junho, não sei... a gente está gravando aqui no final de fevereiro, mas você pode ouvir esse podcast em outro momento do ano e entender que o planejamento pode ser feito a qualquer hora. E é preciso que seja feito. Se você não tem, você pode começar a sentar e fazer o planejamento do mês. E qual o primeiro passo, né, para a gente planejar e ter a definição assim, dos objetivos, das esferas da vida da gente? Qual o primeiro passo? Pronto. A primeira coisa que a gente precisa entender é que um planejamento é fundamental para que a gente não confie na motivação. Porque a motivação um dia falha. Tem um dia que você acorda e não adianta. A maquiagem que você passe, a música que você escute, a roupa que você viste, não adianta. Um dia você não vai estar bem. Se o planejamento estiver ali, bem estruturado, bem escrito, bem desenhado, basta que você faça no teu tempo, do teu jeito, o que está escrito no papel, ou na agenda, ou na sua planilha do Excel, não sei, o que fica melhor para cada pessoa. Mas o mais importante que a gente entenda primeiramente é isso. Um planejamento, ele é fundamental para que você não confie só na tua força de vontade, porque ela também acaba. Segunda coisa que é importante a gente lembrar é que eu preciso ter foco nas coisas que são importantes para mim. É por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante. É tão fundamental, porque no momento em que eu não me conheço, eu vou buscar objetivos que não são meus, que são das pessoas que convivem comigo, que é da minha mãe, do meu pai, do meu esposo, da minha esposa, que dizem que aquilo é importante. E aí eu vou lá, por uma necessidade de ser bem visto, digamos assim, entre aspas, né? A gente acaba seguindo aquilo que as pessoas dizem que é importante, só que a gente não para pensar no que a gente quer. É por isso que é tão importante que eu me conheça o suficiente para ter clareza do que eu vou buscar, do que é importante para mim, para que eu tenha esse foco no sentido de não seguir um caminho que não seja o meu, que gere um caminho que gere felicidade para mim e, lógico, sem fazer mal para ninguém, né? É lógico. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, é ter essa clareza de propósito, é se conhecer o suficiente para saber o que é importante para você. E aí a gente pode, inclusive, dar algumas dicas, como, por exemplo, entender o que na tua vida pessoal, o que você quer para esse ano. O que você quer? Daqui até o resto do ano, se a gente for falar da tua vida pessoal. A vida pessoal é saúde, são os relacionamentos, são as amizades, são os ciclos sociais, são os hábitos. Se a gente for falar no âmbito pessoal, o que está mais urgente? O que você acha que se você buscar agora,
vai potencializar, inclusive, a tua motivação, a tua percepção sobre você mesma. E da mesma forma, a carreira. O que eu quero esse ano? Pelo menos uma coisa. E aí é que está um segredo também, Márcia. Não adianta colocar muita coisa. Não adianta colocar muita coisa. Às vezes a gente quer tantas coisas e quando você para pensar, você vai pensando já no próximo passo. Poxa, quando eu alcançar isso aqui, eu vou fazer aquilo outro. E você vai definindo um monte de metas e você acha que tem que realizar tudo de uma vez. Uma dica que eu sempre falo para quem está começando nesse processo de treino da produtividade, que a produtividade e disciplina é treino. Você não nasce produtivo, você não nasce disciplinado, você aprende. Em qualquer época da sua vida. Então, é importante que a gente entenda que é preciso começar devagar. Então, eu diria que para esse ano, se você não tem uma facilidade com planejamento, se você não tem uma intimidade com planejamento e com organização, defina 3 metas para esse ano, ponto. Até porque, o planejamento, por exemplo, a gente está falando desse ano ainda. É um planejamento a curto prazo, não é? Com toda certeza, com toda certeza. Então, assim, não dá para colocar muita coisa. Não, você pensa não dá. O quê? O que é o planejamento hoje a longo prazo? A longo prazo, 5 anos, 5, 6 anos. Né? Tem pessoas, eu já fiz processo com pessoas, com profissionais que desenharam 10 anos. Né? A gente fez um planejamento de 10 anos da carreira. Aí, óbvio, que uma coisa que é interessante, a carreira ela não está sozinha na nossa vida. O que acontece na nossa vida pessoal também impacta de forma direta ou indireta na nossa carreira e vice-versa. Se eu estou com um problema no trabalho, é muito comum que eu chegue em casa e não tenha os relacionamentos em casa, ou o meu relacionamento mesmo com o ambiente, ou com a minha saúde, que seja tão saudável. Então é importante, pelo menos não, começar a pensar em 3 objetivos para esse ano. E o que deve ser priorizado. Isso, exatamente. Quando você desenha esses 3 objetivos para esse ano, os 3 principais objetivos, o que eu quero para esse ano? Eu quero que esse ano, ao final do ano, eu possa dizer que esse ano valeu a pena por quê? Quais são as 3 principais coisas? E a partir dessas 3 coisas, cada uma delas a gente vai destrinchar. Como se cada uma dessas coisas estivesse no topo de uma montanha ou de uma escada, e eu comece a definir quais são os degraus para chegar em cada uma dessas. Ou seja, Henry Ford já dizia, né? Se você tem um objetivo, divida ele em pequenos objetivos, que é o que a gente chama de meta. Divida em pequenas metas, e aí você vai buscar uma meta de cada vez. Inevitavelmente, no final do caminho, você vai ter o objetivo realizado. Inevitavelmente? E quando se você fizer as metas que você planejou. Se você cumprir o que foi planejado ali, fizer as metas, no sentido de que eu tenho aquele passo a passo a ser seguido. Se eu fizer tudo, eu estou fazendo a minha parte. Óbvio que urgências surgem, né? Imprevistos surgem, situações que eu não esperava que tem a ver com o mundo surgem. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Epicteto. Epicteto dizia o seguinte: parte da vida começa em nós, é da nossa decisão, parte de mim, eu que escolho. O resto da vida não, vem do mundo. A maturidade está em saber lidar com isso que o mundo traz. Né? Então é um processo. É verdade. Eita! E aí, é preciso fazer um planejamento para a vida profissional, para as finanças e vida pessoal, ou apenas um planejamento para o ano? Não. É bom que esteja definido. É bom que esteja definido e que eu saiba em que momento da vida ou do dia, digamos assim, eu esteja dedicando aquilo ali. Por exemplo, a nossa vida é sazonal. É muito perigoso o conceito de equilíbrio. Por quê? Porque quando eu falo em uma vida equilibrada, a impressão, a visão é uma vida na mediocridade. Sendo que, porque está tudo equilibrado. Eu posso equilibrar por cima? Posso, mas o meu gasto energético para conseguir isso vai ser muito maior. Eu preciso entender qual é o momento da minha vida. Nesses próximos 6 meses eu vou me dedicar a quê? Eu vou realmente mergulhar e usar minha energia para quê? Porque se eu tentar equilibrar tudo e direcionar a energia para tudo, dizem que tem algumas pessoas têm a síndrome do pato. Sabe como é que é a síndrome do pato? O pato não anda, ou o pato não nada, não voa e não anda direito. Ele fica tentando fazer as 3 coisas. E você fica tentando fazer tudo. Você tem animais que voam muito melhor que o pato porque eles se dedicam só a voar. Tem animais que correm melhor que o pato porque eles se dedicam só a correr. E animais que nadam melhor que o pato porque eles se dedicam só a nadar. Eu não estou dizendo que é preciso que você se dedique só a uma coisa, mas nesse período de tempo determinado é importante. Porque se você se dedicar a tudo, você perde foco. É verdade.
E onde a gente coloca o foco... expande. Com certeza. Não é isso? Muito bem. E como fazer para que a gente não deixe as metas de lado e siga o ano sem buscar alcançar nenhum dos objetivos que traçamos? Porque às vezes a gente vai deixando, né? Deixando as metas. Assim. Acompanhar. Checagem. Se a gente fosse pensar... É legal ter algo visível? Eu sou muito visual. Depende da pessoa. Não, então, perfeito. Você falou. Eu sou muito visual. Você está vendo aqui, eu trouxe um papel com um roteirozinho. Com algumas ideias que eu acho importante que a audiência escute, que eu não esqueça. Mas cada pessoa funciona diferente. Teriam pessoas que viriam aqui, como já deve ter acontecido, não sei, ou ainda vai acontecer, com um celular ou com um tablet. Algumas pessoas que funcionam melhor para uma planilha de Excel. Outras gostam daquele mural, né, com os sonhos e os objetivos e tudo. Não tem certo nem errado, tem o certo para você. Eu sempre digo, a melhor forma de manter a disciplina é descobrir o seu jeito de ter disciplina. Se a gente for falar de atividade física, vamos pegar CrossFit. Todo mundo está falando de CrossFit e tal. Eu pratico CrossFit, gosto muito, sendo que eu entendo que não é todo mundo que gosta. E algumas pessoas, eu tenho que ir para academia. Não, você não tem que ir para academia. Você tem que descobrir o que te faz se manter em movimento. Lógico. Se é um vôlei, se é um Cooper, se é um funcional, se é crossfit, se é natação, eu não sei. O importante é entender que a tua individualidade é o que vai fazer funcionar. É descobrir como funciona para você. Aí você falou, eu sou muito visual. É legal? Se funcionar para você, sim. Por exemplo, agenda. Algumas pessoas são mais high-tech, digamos assim, gostam de aplicativos e funcionam muito bem. Eu, Felipe, já não funciono tão bem com aplicativos. Eu uso o bloco de notas do celular para lembretes pontuais. Opa, lembrei de alguma coisa aqui, eu anoto imediatamente, porque eu sei, eu não posso confiar na minha mente é falha. Então, na hora que eu anoto e chego depois de um momento em que eu estou com a minha agenda nas mãos, eu organizo aquilo ali, aquele pensamento que eu tive, seja pensamento sobre um conteúdo a ser produzido, ou um compromisso, ou algum movimento, eu vou lá, boto na agenda e me organizo. É cientificamente comprovado que quando você escreve ou desenha, enfim, trabalhos manuais, criam uma sinapse neural muito mais forte na tua mente. Então, se você escreve à mão um compromisso, um lembrete, vai estudar escrevendo à mão, mnemonicamente é mais forte. Você grava mais. Então, isso é uma coisa que sim, é certo, é do ser humano, é fisiológico. Agora, se é visual, se é importante ter um quadro, uma planilha do Excel ou não, é importante que esteja anotado em algum lugar que você tenha acesso para fazer justamente essa checagem. Essa checagem, para alguns clientes meus do processo de mentoria, é uma checagem semanal. Por exemplo, ele chega no domingo, ele olha lá para os objetivos dele, para os próximos 6 meses, e ele vê, dentro dessa próxima semana, hoje é domingo, exemplo, de domingo a domingo, o que eu posso fazer? Quais são as 5 principais ações dessa semana para fazer com que eu chegue mais perto do objetivo que eu tenho, de um objetivo ou de mais de um objetivo. Mas nessa semana, o que eu quero colocar em prática? Então, tem pessoas que funcionam por semana com essa checagem, aí chega no domingo seguinte, digamos assim, e ela confere o que eu consegui fazer, o que eu não consegui. Mas isso não gera uma ansiedade, não? De pessoa para pessoa. Né? Focado muito na meta e eu tenho que alcançar, e não gera essa cobrança? Então, pode gerar, com certeza. Mantém esse equilíbrio. Mantém o equilíbrio, tendo a consciência de que é um processo, é um passo de cada vez. E tá tudo bem se não der certo aquela ação. O foco tem que ser em como fazer dar certo. E, de novo, o autoconhecimento, se perceber. No momento em que você se percebe, você começa a entender que naquele momento ali que você tá te tornando um pouco ansioso ou ansiosa, o caminho que você está trilhando, respira. Por isso que é tão importante, por exemplo, rituais ou rotina de saúde mental mesmo. Uma terapia, meditação, mindfulness. Eu pratico meditação há mais de um ano, quase todos os dias. Porque é muito importante assim, a gente não ficar ligado muito só no que falta ainda, né? Aí você está voltando para a falta, né? Não para o que já
Perfeito. Já percorreu, exatamente. Aí, por isso que é tão importante o movimento de gratidão. A gratidão, muito mais do que um processo espiritual, e eu acho maravilhoso como processo espiritual, mas a gratidão como movimento comportamental, eu diria, como saúde mental mesmo. Porque no momento em que você para comemorar as vitórias que você já teve, as pequenas conquistas mesmo, sabe? Pequenas. Por exemplo, hoje eu decidi que eu ia começar, um exemplo, eu decidi que eu ia começar a praticar atividade física. E hoje eu consegui ir para a academia e ficar na academia 20 minutos, 30 minutos. Comemora. Você com você mesmo. Sabe? É um movimento seu. A psicologia positiva, que é uma fluente da psicologia que estuda a força da felicidade de cada pessoa, uma das forças individuais que ela estuda é a força da gratidão. Porque no momento que eu me coloco grato às coisas que eu percebo que eu já, digamos, conquistei na minha vida, eu treino a minha mente para enxergar soluções, para enxergar aquilo que é positivo. Abre várias janelas. Completamente. Você deixa Vira de ser... chave, totalmente, viu? Totalmente. Você tem uma técnica que é simples e que todas as pessoas podem fazer. No final do dia, separa um caderninho, um bloquinho, e todos os dias, no final do dia, escreve quais foram os 3 motivos de gratidão do teu dia. Ou os 3 momentos mais felizes. E pode ser coisa simples. É um abraço que você recebeu, é um filme que você assistiu, é um cliente que te deu um elogio, ou teu chefe, enfim, ou você teve algum resultado positivo, não importa. Coisa simples. É chegar em casa e ter uma casa para chegar, ter uma cama para dormir, coisa simples. Esse movimento de conexão com você mesmo e com as suas pequenas conquistas vai, de fato, como você falou, aliviando a sensação de ansiedade. E vai te mostrando uma coisa que é muito importante, que o Anthony Robbins, você conhece o Tony Robbins? Ele coloca um conceito muito interessante, que é a crença de capacidade. O que é a crença de capacidade? É uma percepção positiva sobre mim, de acordo com cada pequeno passo que eu dou. Cada pequeno passo que eu dou, cada pequena meta que eu alcanço, cada conquista, por menor que seja, vai alimentando a minha percepção positiva sobre mim. Ou seja, eu vou acreditando a crença de que eu sou capaz. Por isso que as metas são tão importantes. Ter metas é importante porque ela dá um norte, dá uma direção para a sua vida, né? Você não fica ao léu, como se fosse num rio que te leva para qualquer lugar, você sabe para onde você está indo. E cada pequena meta alcançada produz biologicamente a mesma química da felicidade que um chocolate, que uma atividade física, que uma festa, que estar com a pessoa que você ama, que é a liberação dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina e ocitocina. Esses 4 neurotransmissores, eles produzem o que a gente chama de química da felicidade. Essa química também acontece no momento em que você bate uma meta. No momento em que você no momento que você alcança um resultado, nem que seja, hoje eu vou conseguir acordar 15 minutos mais cedo. E acordar e comemorar isso e falar, poxa, eu consegui. Isso gera uma química positiva. E vai diretamente para o sistema nervoso. Total, completamente. Para a tua saúde mental, física, espiritual. Completamente. Só coisas boas. Se eu pudesse dar uma dica hoje para as pessoas em relação a essa questão da saúde mental, 2, né? Se você puder, procure um profissional de psicologia, faça uma terapia, uma que signifique para você. Não existem, eu não quero colocar aqui certas ou erradas, uma que você se identifique e tá tudo bem. E a outra é medite. Aprenda a meditar. A meditação eu enxergo, inclusive, daqui a alguns anos, a meditação é algo tão poderoso e frequente quanto é a atividade física e a dieta no nosso dia a dia. Hoje as pessoas se sentem, entre aspas, né, se cobram porque não foram praticar atividade física ou não seguiram a dieta. Eu enxergo daqui a algum tempo as pessoas tendo essa mesma sensaçãozinha com a meditação. Eu acho fundamental. É um poder poderosíssimo. E me diz uma coisa, quem não consegue definir nenhuma meta, que vai vivendo o seu dia a dia sem planejamento, sem meta... As pessoas... E aí? Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: as pessoas pensam macro, mas realizam micro. Elas pensam macro, mas fazem micro. Não consegue definir uma meta para o mês? Define uma meta para a semana. Não consegue definir uma meta para a semana? Define uma meta para o dia.
Pro dia ainda tá muito grande. É importante, é você já falou. importante. Então, a partir de agora, por exemplo, uma pessoa que não quer saber de meta na minha vida, não quer saber de planejamento. Pronto. Mas a partir de agora, o que ela tem que fazer? Primeiro, só pontuando, eu fui dar uma palestra outro dia numa empresa, agora há pouco tempo, e eu estava falando sobre metas e tudo, e aí um dos participantes levantou a mão e falou assim, eu não acredito em metas. Aí eu fiquei preocupado, né? Eu olhei assim, eu falei, caramba. Aí ele falou, eu gosto de enxergar como desafios. As metas te limitam, os desafios eu supero. Eu falei, maravilhoso, meu amigo. Desde que você que seja positivo e que você siga seu caminho, tá tudo certo. Mas não precisa chamar de meta se não quiser. Pode colocar como objetivo, como busca da felicidade, como hábito, como desafio. Não tem uma regra. Mas é importante que você dê um caminho para a sua vida. Porque senão você fica vivendo a vida que os outros dizem que é boa e não a sua. Então, assim... E trabalha com uma meta real. Real, possível, pequena. Micro hábitos são importantes. Por exemplo, você quer desenvolver o hábito da leitura, você não precisa dizer, eu vou ler hoje 1 hora. Cara, para quem nunca leu, 1 hora é muito tempo. Coloque que você vai ler 3 páginas. E durante 1 semana, leia todos os dias 3 páginas. É treino. Tem até uma forma de definir, digamos, uma regrinha, né? Que as pessoas podem procurar no Google, que é o SMART, né? Quem quiser colocar no Google é SMART. É S-M-A-R-T, SMART. Dentro dessa metodologia do SMART, uma coisa é importante. A meta tem que ser possível. E não é que seja possível no sentido de, não, isso você não é capaz de fazer. Todo mundo é capaz de fazer todas as coisas que estejam dentro da natureza humana. O possível está relacionado a tempo. Por exemplo, toda pessoa pode, por exemplo, um exemplo aqui para ficar bem visual. Todas as pessoas podem querer ter uma Ferrari. Todo mundo pode ter uma Ferrari se quiser, comprar uma Ferrari. O que diferencia é o tempo que as tuas circunstâncias da tua vida te permitem. Então, você lê um livro com 300 páginas em 5 dias, é possível? É possível. Mas talvez demande muito tempo do teu dia nessa tarefa. Entende? Então, assim, em 5 dias pode não ser possível, mas você pode definir, por exemplo, 150 páginas em 5 dias. É só você ler 30 páginas por dia. Entendeu? Divide o número de páginas. Quer começar a praticar atividade física e nunca teve esse hábito? Comece a trocar o elevador pela escada. Pequenas coisas. Quer começar a se planejar e não sabe planejar um mês? Planeje a sua manhã. Quais são as 2 metas da minha manhã? Ou uma meta da minha manhã, um objetivo da minha manhã. E qual vai ser a da tarde? Pequeno. Sabe? Micro movimentos. É como você visualizar um muro, né? Digamos que uma pessoa queira construir um muro perfeito. Para esse muro ser perfeito, se ela ficar pensando muito em querer logo o muro perfeito, vai gerar aquilo que você falou, que é a sensação de ansiedade. A ansiedade é provocada por esses medos, esses anseios, esses desejos exacerbados e questões que provocam uma aversão, que podem acontecer ou não. Minha cabeça está lá já na frente, preocupada com todas as coisas que ainda não aconteceram e que eu ainda tenho que fazer. Minha noiva, por exemplo. Minha noiva é dentista, ela é maravilhosa. E ela tem esse planejamento assim, sabe? Ela é uma pessoa muito planejadora. Só que ela precisa de um autocontrole, porque quando chega no domingo, ela já está pensando na agenda da sexta, que já está definida. E a agenda da sexta já está definida e ela começa a se sentir incomodada. Caramba, sexta-feira. Meu amor, respira, vamos lá. Segunda-feira. Vamos falar da manhã de segunda-feira. Ela é mesmo, né? Aí volta para segunda-feira. Então, assim, é muito comum. O planejamento, ele pode ter esse efeito. É por isso que é importante que a gente aprenda a ficar no aqui e agora. O próximo movimento possível, o mínimo passo possível. Qual é o mínimo passo possível agora? É esse pequeno passo que eu tenho que dar. E é um passo depois do outro. Por isso que se o planejamento estiver desenhado, eu não tenho que ficar improvisando. Eu já tenho todas as principais ações. Todas as etapas. Todas as etapas, mas eu preciso focar em uma de cada vez. Não adianta eu ficar com a cabeça lá na frente, porque senão eu não faço nem o que está aqui direito, nem o que está lá na frente. Eu estava falando do muro. Se eu quiser produzir um muro perfeito, não adianta eu ficar pensando no muro perfeito. Eu vou ficar ansioso, eu posso esquecer de colocar um tijolo ou outro, uma argamassa ou outro. Eu preciso focar em um tijolo de cada vez. Se eu colocar um tijolo de cada vez da forma mais perfeita que eu puder,
inevitavelmente eu vou ter um muro perfeito no final. Mas eu preciso focar em um tijolo de cada vez. Porque esse movimento vai fazer com que, passo a passo, tijolo por tijolo, eu construa esse muro. Que ótimo, Felipe. Nossa, que bacana. Super rendeu. E a gente vai se encontrar, né? Eu acho que sim. Acho que vamos traçar aqui, eu vou traçar algumas metas, depois eu vou dizer pra você, e aí quando daqui um tempo a gente se encontra, eu vou te ajudando, pra ver se deu certo mesmo. Mas é interessante, né? Porque quando a gente é mais novo, quando a gente tá construindo, né? Tá começando a vida e tudo, carreira, inclusive, né? Realmente a gente tem mais a ansiedade, o foco no planejamento. Funcionou muito comigo, né? Perfeito. Funciona, lógico, até hoje, todo ano virou o ano, tá ali, né? Perfeito. Eu tenho a questão do caderninho, sabe? Eu escrevo e eu gosto de vez em quando dar uma olhada, né? Exatamente. E é legal criar um processo de vez em quando, assim, todo mês olhar o caderninho. Um hábito. E você vai mantendo contato com aquela ideia. Mas é muito importante, porque a gente teve a conversa aqui com o George Marmenstein sobre gestão do tempo e realmente isso é aproveitar o tempo da gente, a oportunidade que a gente tem. Perfeito. Tem que ser muito produtivo. Perfeito. Não que a gente tem que fazer um monte de coisa, não é isso. Né? Mas saber realmente... E produtividade tem a ver com autoconhecimento. É saber fazer a coisa certa na hora certa. Na hora certa. Que é diferente de ser ocupado, né? Porque ocupado é quando você tem um monte de coisa para fazer e você fica fazendo um monte de coisa e não faz nenhuma direito. Produtividade muitas vezes é você fazer pequenas coisas, mas que geram um resultado maravilhoso. E é tal coisa, a gente vai se conhecendo, o autoconhecimento é muito importante, porque não adianta colocar um monte de coisa para você fazer no dia. Eu, pelo menos, eu já fico sem respirar. Então... Eu gosto de definir, eu trabalho quando... Coloca muita coisa para mim, não. Eu já falei aqui, né? Meu time, olha, é uma coisa... É uma coisa de cada vez, né? Mas eu gosto de colocar... Cada um tem um ritmo, né? Exatamente. E você vai, como você falou, você vai sentindo o teu ritmo. Eu gosto de colocar, Felipe, eu coloco 4 a 5 coisas por dia. Quando eu planejo minha semana, de segunda a sexta, tem 4 a 5 metas todos os dias. Conseguir cumprir... Não, e são metas que não são absurdas. Por exemplo, gravar um vídeo pro meu Instagram. Por exemplo, agendar, confirmar a agenda dos atendimentos do dia seguinte. Por exemplo, delegar pro meu assessor tal coisa. Pequenas coisas, sabe? Até porque os movimentos rotineiros, como treino, meditação, leitura, já tem um horário fixo no dia. Né? Eu não boto no planejamento, eles já fazem parte dos meus rituais diários. O que eu coloco em planejamento são questões pontuais a serem feitas. E óbvio, eu coloco essas 4 ou 5, mas tem dias que não dá para fazer as 4 ou 5. E tá tudo bem. É isso que a gente precisa lembrar, gente. Tá tudo bem. Sabe qual é o problema? O problema grande que as pessoas enfrentam é que quando colocam as ações do dia e no final do dia veem que não conseguiram cumprir todas, se frustram. E aí fica naquela ruminância emocional. O dia foi 98% maravilhoso, mas quando você vai pra cama, você fica pensando em quê? Nos 2% que foram horríveis. É o pensamento da falta. Exato. Né? Você fica, exatamente o que você falou, você fica focado demais naquilo que foi ruim, que falta. Em vez de você parar, não, poxa, eu fui 98% bom hoje. Amanhã eu posso ser um pouquinho melhor ou não. Total, e gratidão demais. É um movimento comportamental diário. Felipe, como é que as pessoas te seguem? Né? Quais são as tuas redes sociais? Pronto, a minha principal rede social hoje de relacionamento com o pessoal, né, com a minha audiência, é o Instagram, que é @felipe.vilaca. É Vilaça meu nome, mas não pode ser cedilha. Com então 2 L's. 2 L's e C. E tem o meu canal do YouTube também, que é o Felipe Vilaça Empoderamento Humano. Ai, coisa Aí lá boa. Eu coloco os vídeos maiores, né? Com ferramentas maiores. Porque no Instagram não dá, né? Maravilha. É mais instantâneo. Obrigada demais por participar aqui do nosso MTCast. Fico muito feliz pelo convite, foi muito legal. Essa troca de ideias é muito importante, a gente lembrar disso sempre. E para você que quer começar agora seu planejamento, suas metas do ano de 2020, da nova década, né? Então, feliz ano novo. Feliz ano novo. Abrace realmente, vamos em frente. E até o próximo MTCast. Obrigada por nos ouvir.
Show de bola. Estamos presentes em todas as redes sociais. Inscreva-se e siga.